principais da sinagoga. Então ele tinha lá todo um princípio para poder obedecer. E nós sabemos que essa obediência é dada porque quando nós recebemos aí um cargo, nós temos que ter uma obediência. E dentro dessa obediência, muitas vezes, nós somos obrigados a cumprir com algumas regras. E aqui nós estamos falando de uma sinagoga, aonde muitas vezes, nem sempre, era honrado aquele que trazia uma notícia de Jesus, um milagre de Jesus. Mas como Deus faz todas as coisas e tudo vem dele, tudo volta para ele, nós estamos vendo aqui que ele estava ali com uma multidão que o afligia, uma multidão que estava ligado a ele. E quando estava ele do outro lado do lago, essa multidão que estava com ele junto ao mar, esse homem chega aflito. E eu gostaria de comparar nesse momento essa aflição deste homem. Eu quero trazer a posição dele, a condição dele e a necessidade dele para os dias atuais nossos. E quando ele estava ali, ele trouxe para Deus, para Jesus, uma fé. Porque aqui fala assim que ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele não se importou para a posição moral dele. Ele não se importou com todos aqueles que estavam à sua volta e o queriam dizer depois. Ele simplesmente estava numa aflição. Ele estava numa condição onde ele não tinha muita escolha. E eu quero trazer isso para mim e para você hoje. Quantas vezes nós estamos numa posição e numa condição que nós não temos escolha? Nós estamos debaixo de uma fé que muitas vezes nós precisamos tomar determinadas, vamos dizer, posições que vai contrária a tudo aquilo que nós vivemos e vivenciamos. O espírito de Jairo estava ansioso e estava preocupado com aquilo que poderia acontecer posteriormente. E ele pede para Jesus desesperadamente, porque ele fala assim, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, está à morte. Então, quando uma pessoa está à morte, a primeira coisa que nós pensamos é socorrê-la. Aqui nos dias atuais nós temos uma ambulância, help móvel, aí os médicos, paramédicos, que vêm para atender e dar os primeiros socorros, o resgate. Mas nós estamos falando de uma situação que não havia nenhum recurso e ele estava longe da sua casa. Ele deixou lá sua posição para vir até Jesus para poder pedir para ele a condição dele ter uma solução para um problema que estava afligindo a sua alma. E na insistência dele, Jesus foi com ele. E eu quero trazer isso para os dias atuais. Como que está a sua insistência na necessidade daquilo que você precisa resolver agora? Resolver nesse momento. Aquilo que você tem ao longo dos seus anos pedindo a Deus que venha trazer para você uma condição que muitas vezes nem você próprio acredita que vai acontecer. E o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você que Ele está atento a tudo. Porque aqui, quando nós olhamos para Jesus, que a grande multidão o afligia, Ele para tudo para ouvir um homem que se prostrou aos seus pés pedindo: me ajude, insistentemente. Ele nem sabia até então de quem se tratava, porque havia muitos à sua volta. E Jesus foi com ele. E nós sabemos que quando nós estamos num desespero, todo minuto conta. Todo minuto conta.
E nesse decorrer dessa saída para ir até a casa de Jairo, nós sabemos que a grande multidão seguia. E se a grande multidão seguia, havia acúmulo de pessoas, pressão de pessoas que estavam à volta de Jesus. E nesse segmento desse caminho, aconteceu que uma certa mulher, aqui está isso no versículo 25, aconteceu que uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, deparou com Jesus, e ela, com toda aquela situação, vendo aquela multidão que seguia Jesus, ela também fez Jesus parar. E nós conhecemos a história, que ela teve que se inclinar e tocar, porque ela era uma pessoa considerada imunda naquela época, porque ela estava com sangramento, uma hemorragia há muitos anos, era conhecida no meio dos seus. E tudo isso aconteceu no meio dessa necessidade de Jairo. Tudo isso aconteceu numa situação de morte da filha de Jairo. E Jairo falou para Jesus: minha filha está à morte. E eu quero te fazer uma pergunta. Como agiria você, sabendo que você tinha deixado em casa uma pessoa que por questão de segundo poderia já estar morto? Qual seria a tua fé sendo depositada quando você entende que algo muito sério está acontecendo, mas que algo muito mais importante precisa ser feito para aquele algo sério se resolver? Essa era a situação ocasional de Jairo. Ele não tinha muito papo, ele não tinha muito tempo a perder, mas entra no meio dessa esfera de caminhada uma mulher também com necessidade. E Jairo ali do lado, conta aqui que Jairo estava presenciando toda a cena. E eu fico imaginando o espírito ansioso dele. Quando Jesus ainda para a pergunta: de mim saiu virtude, quem me tocou? No meio de tantos que o tocava. E eu quero trazer algo nesse momento para você. Muitas vezes, o decorrer de um tempo, de algo muito importante para a tua vida, seja caso de vida ou morte, você tem que aprender algo, que tudo é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Que tudo tem que acontecer no tempo de Deus e não na tua vontade. Que por mais que esteja ansioso o teu coração, tudo tem que acontecer mediante aquele que tudo pode, tudo faz e faz chegar. E nós ainda vemos que essa mulher, atemorizada por ter que se pronunciar, se aparecer mediante toda aquela multidão, Jesus pergunta: quem me tocou? E ela ali com medo falou: fui eu, Senhor. E aqui Jesus fala no versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse teu mal. A fé daquela mulher salvou ela, mas esta mesma fé estava curando Jairo, da emoção dele, da ansiedade dele, do pedido dele. Precisou uma situação tão drástica para poder trabalhar no coração de um homem que tinha um valor, que tinha ali dentro da sinagoga, um dos principais da sinagoga daquela época em que ele vivia. Então Deus não está olhando aqui cargo, Deus não está olhando condição, Deus está aqui olhando, sabe, aquilo que ele precisava aprender no decorrer desta caminhada. E eu venho te dizer o que você está aprendendo no meio da tua caminhada, o que você está fazendo para aprimorar aquilo que o Senhor tem te dado de mais valioso, o que é que está faltando dentro daquilo que você chama para você a fé, para que você alcance realmente todos os pedidos que você tem colocado no coração, para que Deus possa ouvir. O que você tem apresentado no altar, no átrio do Senhor? Aquele homem estava ansioso quando encontrou Jesus. O desespero dele era tão grande que ele se prostrou. Ele nem se apresentou, ele se prostrou e pediu insistentemente: venha, Senhor, comigo. E aqui nós estamos vendo que no meio de todo esse transcender, há uma mulher que aparece no meio do caminho para tomar um pouco mais de tempo. Talvez
é essa condição que você está atravessando e algumas situações que ainda estão no meio do teu caminho, está te preparando para algo melhor. Está te preparando para que você aprenda que a tua fé tem que ser exercitada. Que as coisas para nos acontecer é para os que creem. Creem que na palavra primeiramente. Porque Deus não vai mudar nada da sua palavra. Ele respeita a palavra dele. E Jesus, nesse momento, estava ali atendendo às necessidades daqueles que apareciam no caminho. E nós vemos que no prosseguir, no 35 fala assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, amigos de Jairo. A perspectiva desses amigos, quando apareceram aqui, seriam de trazer algumas notícias também. E eles disseram assim, a quem disseram? A tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre? Esses eram os amigos de Jairo. Perspectivas ruins não servem para andar conosco. Pessoas que nos trazem perspectivas ruins, você tem que ter muita determinação e fé para vencer a fala, muitas vezes de amigos, parentes e daqueles que convivem com você diariamente. A nossa vida cotidiana é contristada de pessoas que desejam o nosso bem, mas pessoas que também desejam o teu mal. Pessoas que não querem que você prossiga, porque sabe que você tem algo especial, você tem algo diferente, porque você chegou até aqui. Começa a olhar a tua vida, a tua conduta e tudo que você tem passado. E muitas vezes no proceder da tua vida, começa a achar que você não merece. E o único que pode dizer o que você merece ou não é Deus. E o único que pagou preço pela tua vida, pela tua fé, pela tua salvação, pela tua condição de você estar aqui hoje, ouvindo essa live, foi Jesus. Ele pagou o preço naquela cruz por mim e por você. E quando eles disseram, por que incomodas o mestre? Eles estavam intencionados. E eu quero te dizer algo, o inferno terá e estará com muitas boas intenções de muitas pessoas. Nós sabemos que boas intenções não nos fazem resolver os nossos problemas. Não nos fazem resolver aquilo que precisamos. Todo dia, levantarmos de manhã e saber que tem um Deus que cuida de nós. Um Deus que não perde, não erra de endereço, não perde hora, mas sabe todas as coisas, porque a onisciência dele, a onipresença, a onipotência é toda dele. Tudo que rege é dele, inclusive eu e você. E eu quero te dizer que quando Jesus olhou essa situação, olha que Jesus disse no 36, mas Jesus, sem acudir tais palavras, Jesus não se importou com aquilo que estavam falando, quem era, se era amigo, se não era, se era importante. Ele está dizendo nesta noite, não olhe para aquilo que tem vindo bater na tua porta, não olhe aquilo que tem afligido teu coração, não importa se são pequenos ou grandes, olhe para mim, olhe para aquilo que eu tenho falado, que eu tenho prometido que vou fazer. E ele fala assim, disse ao chefe da sinagoga, não que temas, crê somente. Jesus foi diretamente aquele que o interpelou na hora da caminhada, aquele que insistentemente disse, Senhor, minha filha está à porta da morte, Senhor, venha comigo. Ele não se interessou, Jesus não se interessou com tudo aquilo que estava à sua volta. Ele deixou uma multidão que o seguia para querer saber o que ele iria fazer. Porque ali estavam necessitados, prejudicados, endividados, estavam ali doentes e também estavam os curiosos. E eu quero perguntar para você, no meio de tudo isso que eu falei, está você no meio dessa situação? Pessoas muitas vezes que te cercam, colocam a mão no teu ombro, falam para você algumas coisas, mas são curiosos dentro daquilo que Deus estabeleceu para que você vencesse. E nós estamos falando aqui de promessa de Deus. Eu não estou falando de uma promessa política.
Eu não estou falando de uma promessa mediana. E uma promessa que muitas vezes é meramente palavras. Eu estou falando de uma palavra que veio para ficar, marcar, fazer e resolver. E quando ele falou aqui, sem acudir às palavras que os amigos, que se diziam amigos de Jairo, tinha trazido, imagina a angústia desse homem no transcender dessa caminhada até chegar no local onde sua filha estava. E os seus amigos ali, antes de estimulá-lo, feliz, contente, porque ele tinha encontrado o mestre, não, ainda veio e acabou de dar uma notícia totalmente arrasadora. Mas olha só como que as coisas acontecem. Contudo, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, seu irmão Tiago e João. Os irmãos Tiago e João. Pedro e os irmãos Tiago e João. E eu quero dizer para você aqui um segredo. Muitas vezes, nós queremos que muitas pessoas nos acompanhem. Nós queremos que nós possamos levar muitas pessoas conosco. Mas tem situações que é só você. E aqui Jesus entrou em cena. E quando Jesus entrou em cena, ou quando ele entra em cena, e quando ele faz, tudo se resolve. E ele disse, não temas. E ele separou aqueles que eram confiáveis a ele. Deixou a multidão por lado de fora. Deixou os amigos por lado de fora. E entrou para poder resolver o problema. Andar com pessoas que nos dizem, isso já era. Os seus sonhos, imagina, quem é você para realizar esses sonhos? Você tem dinheiro para comprar essa casa? Você tem condições de ter um carro desse? Aquela viagem dos teus sonhos, você vai conseguir pagar? Ou se, muitas vezes nem é dinheiro, muitas vezes o sonho de um filho, de um casamento, muitas vezes de tantas coisas que nós almejamos nessa vida, terminar um curso, fazer um curso de inglês, espanhol e tantas outras coisas mais, fazer um curso de teologia, e muitas vezes a pessoa olha para você, ela te julga, ela diz para você o que você deve fazer. E aqui o Senhor está dizendo, não temas, eu sou contigo. E quando Jesus falou isso, Jairo começou a entender algumas coisas, que não é de grande soma, mas é de pequena unidade, aonde vem a palavra, a fé é para quem crê. E nós temos que colocar isso dentro do nosso coração. Nós temos que nos converter a cada dia. Converter a quê? A essa palavra que nos levará a algo muito maior do que pensamos. Quando você faz uma conversão, se você quer ir para a direita e você está num fluxo de via, você vai ter que fazer uma conversão total. Você não pode fazer uma meia conversão, porque senão você não entrará, você não fará aquilo que você está pretendendo tomar como direção. E o Senhor está falando aqui para ele, por que você está temendo? Não olhe para aquilo que estão falando. E eu quero ser essa porta-voz hoje. Por que você está temendo, achando que não vai chegar? Achando que não vai conseguir? Achando que todas as coisas são contrárias àquilo que Deus estabeleceu para você? Pode até ser contrária, mas diz o Senhor nessa noite, eu sou contigo. Eu sou por você e você chegará. Então andar com pessoas que não conseguem enxergar a tua vitória, os teus sonhos, deixa de lado. A palavra diz assim que a gente tem que obter aquilo que nos é bom e descartar aquilo que nos faz mal. Então, foi o que Jesus fez naquele momento. Ele fez isso. E olha aqui, olha só o que ele fez. Ao entrar, ele lhe disse, por que estáis alvoroçados e chorais? As pessoas que estavam dentro da casa. A criança não está morta, mas apenas dorme. Quando Jesus chega, o teu problema resolve. A morte vai embora, a doença vai embora. A situação que era desesperadora, aflitiva, começa a deixar de existir, porque quando ele entra, tudo clareia, tudo esclarece. A presença de Deus chega de uma forma extraordinária e os
os vendavais vão embora, os ferrolhos são abertos, as portas de ferros abertas, e o que era obscuro não será mais, porque entrará a luz. É isso que o Senhor está falando para mim e para você agora. Jesus só estava permitindo entrar pessoas que iriam enxergar aquilo que Jesus já estava vivenciando quando abriu a porta da casa de Jairo e já repreendeu. Por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Agora veja só, olha que petulância. No 40 diz assim: e riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou para onde ela estava. Quantas pessoas nesse momento estão rindo de você? Quantas pessoas você contou o teu sonho? Ou talvez teve a intenção de dizer: ai, como eu gostaria que fosse assim. E as pessoas disseram para você: ah, mas isso não vai dar certo não. Deixa isso para lá. Você não tem capacidade para isso não. Tanto você homem como você mulher. Foi dessa forma que Jesus encontrou aqueles que estavam dentro da casa de Jairo. Talvez já chorando a morte da menina. Talvez já precipitando o enterro dela. Quantas pessoas te enterram todos os dias? E eu venho nesta noite dizer para você que toda essa sua ansiedade como a de Jairo vai acabar hoje. Que toda essa falta de perseverança, de longanimidade, de esperança vai embora hoje. Porque quando Jesus entrou naquele quarto com as pessoas que eram devidamente necessárias para que testemunhasse o que iria acontecer, ele sabia já. E como fala aqui no 41, tomando-a pela mão, disse: Talitá, came, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. O Senhor está dizendo para você: Talitá, cumi, levanta e anda. O Senhor está dizendo: eu sou aquele que deu a vida por você. Eu sou aquele que quero resolver os teus problemas. Eu sou aquele que quando você estava chorando, dizendo: eu não consigo, eu não posso, porque ninguém acredita mais em mim, porque todos falam que eu não vou chegar, não vou conseguir, não vou fazer. É esse Deus que está dizendo para você: não temas. É esse Deus que está dizendo: eu enviei meu filho a esse mundo para poder mostrar para vocês que vocês são mais que vencedores. E quando ele disse isso para a menina imediatamente se levantou, pôs-se a andar e pediu para comer. Quanto tempo faz que você não tem esse ânimo? Quanto tempo faz que você não sonha? Quanto tempo faz que você não tem olhado para a tua família e vivenciado coisas grandes? Quantas vezes você tem até vontade, mas essa vontade não passa de vontade, porque em pouco tempo ela se esvai. O Senhor está dizendo para você nesta noite: antes mesmo que o final do ano, nós estamos num novo ciclo. Um novo ciclo que mudará muitas situações. Os tempos são difíceis, mas a palavra fala: aqueles que são meus, eu guardo, eu os livro. O Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Como aquela mulher que ele falou: a tua fé te curou. Vá e viva. O Senhor está dizendo: a tua fé te levará por caminhos maravilhosos. A tua fé fará você vencer situações que nem você imagina ainda. Condições que você nem sabe como que vai vencer. Mas o Senhor está dizendo: eu te capacito. Eu faço com que todas as coisas aconteçam, porque é o meu querer, é o meu realizar na tua vida. E Jairo ficou maravilhado. A palavra fala aqui, olha só: imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos
maneiramente admirados. Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Todos ficarão espantados, porque é você. É você que Deus escolheu para vencer, enfrentar a multidão, se prostrar aos pés de Jesus, acreditar, não importa na caminhada, se vai encontrar pessoas que vão tentar te parar, pessoas que vão tentar dizer que é besteira, que é bobagem, que não vai conseguir, como os amigos de Jairo, a menina está morta. Quem somos nós para dizer para o dono da vida que algo não vai acontecer quando ele te prometeu? Quem somos nós para dizer que nós não temos a felicidade, a condição para sermos felizes, quando aquele que é o Todo-Poderoso, que te deu a vida até hoje, está te dizendo, eu posso fazer, porque eu sou o teu Deus, sou o teu Pai, o teu amigo fiel. E para não ficar somente nessa história que está em Marcos, daquele chefe da sinagoga, Jairo, chamado Jairo, eu quero dizer para você que em Provérbios 23, versículo 18, está escrito assim: porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Tira teu coração de caminhos tortuosos, tira teu coração de caminho que não vai te levar a nada. Se não deu certo nos primeiros passos, nas primeiras fontes, em tudo aquilo que você está fazendo, não deu certo na segunda vez, não vá para a terceira. Porque ele está dizendo, deveras haverá bom futuro. Tem um futuro bom para você, tem um futuro bom para mim. E não será frustrado a tua esperança. No que você está esperando? O que você está aqui se agradando? O teu bom ânimo tem que ser dobre, como fala a palavra, redobrado. Revigore as tuas forças. E ele está falando, filho meu, ouça, seja sábio, ouça. E guia retamente no caminho teu coração. Coloca teu coração nas mãos de Deus. Quando ele fala, guia no caminho, palavra de Deus, ouve a voz de Deus. Busque o Senhor, entra no teu quarto, cerra a tua porta, ore a Ele, peça direção. Ele colocará pessoas certas no teu caminho. Ele te dará condições para que você consiga remanejar tuas dívidas, os teus sonhos, as verdades que você precisa ouvir, não as inverdades que muitos querem te trazer. O Senhor está dizendo nessa noite, eu sou o teu Deus, que te amo, te guardo, te guardei até o dia de hoje e continuarei te guardando. Da mesma forma que todos ali ficaram maravilhados, impressionados, porque para aqueles amigos de Jairo, tudo era fúnebre, mas para o Senhor Jesus tudo se tornou alegria. E nesta noite, mesmo antes que eu termine aqui esse vídeo, eu quero dizer para você, Ele quer que você termine o final desta noite, ou o final do dia de amanhã, até o final deste ano. Ele quer que você termine em alegria. Acredite, Ele tem para você promessas para serem cumpridas. Ele não pode forçar nada. Não é por força, não é por violência, mas é por crer na palavra de Deus. É saber que Deus sabe tudo, faz todas as coisas para nos favorecer. Ele está dizendo, não te deixo, eu te guardo, eu te protejo. Creia somente. Então creia, acredite que grandes coisas o Senhor trará para mim e para você. E mesmo antes que eu termine, eu gostaria de estar entregando como oração. Pai, eu entrego esta palavra, Senhor, que foi pronunciada, foi, Senhor, aqui analisada nas tuas mãos, para que todas as pessoas, por onde passar por este vídeo, possam entender que há uma promessa na vida de cada um. Como Jairo fez, foi atrás de Jesus, andou um longo percurso para encontrá-lo, se prostrou, pediu, e na insistência Jesus o atendeu. E a sua fé foi tão grande que a menina foi ressuscitada. Pai, nós queremos que o Senhor venha trabalhar no nosso intelecto, no nosso caráter, no nosso psique de uma forma extraordinária. Fica conosco, Pai. Que o teu querer venha mover, Pai, dentro de nós essa fé, para que possamos crer que o melhor está por vir e vai acontecer. Tudo isso eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
E tenho certeza que o Senhor dos altos céus está ouvindo o nosso pedido, Pai. Muito obrigado. A palavra é gratidão. É no nome do teu filho amado que eu peço, é no nome do teu filho amado que eu agradeço. Que você possa crer e acreditar. Ele está no controle de todas as coisas. Acredite, o melhor está por vir. E você verá que grandes coisas tem o Senhor por nós. Que você fique no final desta noite, debaixo desta graça poderosa. E que você tenha certeza que o amanhã te espera com grandes promessas. Confie, acredite. Fique nesta paz. Shalom.